Fala galera, olha só, mais uma questão aqui de física do vestibular do Enem de 2019, uma questão aqui super tranquila, tá? Que vai trabalhar aí algumas propriedades da luz, tá? E principalmente quando se trata de história e filosofia da física e da ciência. Então, eu gostaria de elogiar essa questão, é um elogio que eu estou fazendo, é difícil vocês, é difícil de nós encontrarmos por aí, né? É difícil de nós vermos por aí questões que tratem, né, questões de física, sejam em vestibulares ou em provas que caiam física, qualquer uma, questões que tratem a história e a filosofia da ciência, questões que tratem a história e a filosofia da física. Então, essa questão é interessantíssima, né? Bateria palmas aí para o Enem por ter colocado ela, tá? Então, uma questão relativamente tranquila, que vai trabalhar a parte conceitual de propriedades da luz. Então, olha só. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo que totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna todas, né, bastante, né? Isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, esse trecho aqui, né, é tirado de um texto tratado sobre a luz, né, feito pelo Christian Huygens. Inclusive o nome dele aqui, eu não sei por que está escrito dessa forma, mas o nome dele, até onde eu sei, né, realmente não sei por que está escrito dessa forma, mas o nome dele aqui possui dois A, tá? Então é Christian Huygens, tem dois A aqui, não sei por que está escrito dessa forma, mas vamos lá. Esse trecho foi tirado dessa revista, né, Caderno de História e Filosofia da Ciência. Tem bastante informação aqui para a gente tratar, tá? E vamos começar a discutir aqui o seguinte: o problema aqui é qual é a concepção acerca do comportamento da luz que o texto contesta, tá? Então, olha só. E aí o problema, né, o problema do Enem vai te dar essas alternativas aí para você marcar uma delas, tá? Então, olha só. Primeira informação: quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, né, então já é uma informação importante para a gente colocar em negrito, como eu fiz, a primeira propriedade que o texto trata é a seguinte: olha só. Os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Então, galera, isso é uma propriedade interessantíssima da luz, né? Que vai dizer o seguinte: quando dois raios luminosos, tá, atravessam uns aos outros, eles não se atrapalham, um não interfere no outro, tá? Eu não consegui descrever isso muito bem aqui, mas funciona da seguinte forma: se eu tiver aqui um feixe de luz de cor verde sendo transmitida nessa direção e nesse sentido, né? E um feixe de luz de cor azul sendo transmitido nessa direção e nesse sentido, nesse ponto aqui, um feixe não vai atrapalhar o outro, tá? Aqui eu não consegui representar isso muito bem, de uma maneira mais propícia, mas aqui, ó, nesse ponto de encontro, um feixe luminoso não atrapalha o outro. Isso a gente chama de independência dos raios luminosos, tá? Então, essa é a primeira característica da luz, né? É a primeira propriedade da luz que o texto vai tratar no nosso problema: a independência dos raios luminosos. Os raios luminosos não se atrapalham quando se encontram um com o outro, tá? E a outra, o seguinte, olha só, isso não poderia ser isso não poderia ocorrer, né? Ou seja, essa independência dos raios luminosos não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar.
pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última, tá? Então, olha só, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que, primeiro, essa segunda propriedade da luz, né, que o texto trata, que eu coloquei aqui em negrito, né, é algo que nós chamamos de comportamento corpuscular da luz, né? A luz se comportando como uma partícula, a luz se comportando como matéria, tá? Hoje em dia, 2020, 23 de julho de 2020, nós sabemos que nós temos a dualidade onda-partícula, né? A luz se comporta como onda ou se comporta como partícula, tá? Então, a luz se comportar como matéria, a luz se comportar como partícula, é uma propriedade da luz, tá? E o fato é o seguinte, se a luz se comporta como partícula, esse fenômeno aqui não é possível, tá? Esse fenômeno não seria possível. Por quê? Porque aqui no encontro, um raio atrapalharia o outro, né? Aqui, se a luz se comportasse somente como partícula, né? Nesse caso aqui, nesse experimento, ela não se comporta como partícula, ela se comporta como onda. Então, se aqui nesse experimento ela se comportasse como partícula, um feixe de luz ia atrapalhar o outro, né? Porque é só você pensar assim, galera, olha só, eu estou tentando cruzar os meus dedos aqui, olha, eu não consigo atravessar a matéria, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Então aqui, esses meus dois dedos estão representando os feixes luminosos. Se a luz nessa propriedade se comportasse como partícula, os feixes luminosos não poderiam atravessar um ao outro sem se atrapalharem, né? Sem se atrapalharem. Então, é essa propriedade que o texto tá contestando, né? O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz, a percepção newtoniana da luz, né? Isaac Newton que trouxe essa ideia um pouco mais forte, né? Com muita influência lá dos pensamentos gregos, mas assim, Isaac Newton dizia, a luz se comporta como partícula, a luz se comporta como matéria. Beleza, hoje a gente sabe que ela se comporta ou como luz, ou como luz não, né? A luz se comporta ou como onda, ou como partícula, nunca os dois ao mesmo tempo. Então, nesse fenômeno aqui, a luz se comporta como onda, né? A interferência, na verdade, a independência dos raios luminosos. Aqui, nós temos a independência dos raios luminosos, tá? Então, primeira característica, primeira propriedade da luz que o texto trabalha, independência dos raios luminosos. Segunda propriedade da luz que o texto trabalha natureza, comportamento corpuscular, né, da luz, tá? E aí o texto vai contestar, né? Olha só, isso não poderia ocorrer, né? Isso aqui não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última, tá? Principalmente a última, beleza? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter? Não. Galera, o éter acreditava-se no século XVI, século XVII, né? E antes, que o éter era um meio de propagação da luz. Tá? Era um meio de propagação da luz. Assim como, por exemplo, uma onda sonora precisa de matéria para se propagar, né? Porque é uma onda mecânica, a luz, de acordo com o que acreditava-se na época, também seria transmitida através de um meio, e esse meio eles chamavam de éter. Tá? Então, hoje a gente sabe que o éter não existe, né? A teoria do éter foi colocada para baixo, né? Ela foi aí tirada de questão. Hoje a gente sabe que a luz não depende de nenhum meio para se propagar, a luz se transmite no vácuo, inclusive, né, na ausência de matéria. Então, o texto não trata, né, essa propriedade da existência do éter, tá? A propriedade de que a luz precisa de um meio de propagação, tá? O texto não trata isso. O trecho vai tratar o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. O trecho trata essa propriedade, tá?
o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Porém, ele não contesta essa ideia, né? A pergunta é, qual é a ideia que o texto contesta? Tá? Então, também não poderia ser letra B de bola. Vamos para a letra D de dado. A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos, tá? Galera, olha só, o problema fala de extrema velocidade. O problema fala de altíssima velocidade. E de fato é, tá? A luz viaja com extrema velocidade. A luz viaja com altíssima velocidade. Hoje nós temos, né, o princípio básico, principalmente devido à relatividade geral de Einstein, que nada nem ninguém viajará com velocidade igual ou superior à velocidade da luz, tá? Até hoje, essa lei se permite, né? Essa lei se consiste e é muito bem fundamentada, né? E ela é observada em todos os fenômenos. Assim, nada nem ninguém viajará com velocidade igual ou superior à velocidade da luz. A velocidade da luz é a maior velocidade encontrada na natureza até então. Até então, tá? É óbvio que isso pode mudar, né, daqui a algum tempo, ou não, tá? Pode ou não. A ciência é assim, a ciência é extrema e constante mudança, tá? Mas atualmente a gente sabe dessa lei fundamental. Nada nem ninguém viajará com velocidade próxima ou igual à da luz. E o problema fala de uma velocidade extrema, né? De uma extrema velocidade, de uma altíssima velocidade. O problema não fala de uma velocidade infinita, porque de fato a luz não possui uma velocidade infinita, né? A luz possui um valor de velocidade. A luz tem lá o seu valor de 3 vezes 10 oitava metros por segundo de velocidade, né? Aproximadamente, né? Isso no vácuo. Tá? Então, o problema não fala de velocidade infinita, o problema fala de uma velocidade extremamente grande, mas não infinita. Tá? A ideia é defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Tá? O trecho, né, o texto também não trata essa ideia. Tá? Essa ideia existe, né? Realmente acreditava-se na época que a luz partia dos nossos olhos. Tá? Hoje também nós sabemos que não é assim. Tá? Nós sabemos que os objetos que refletem a luz entra nos nossos olhos, tá? Mas na época acreditava-se que a luz, né, dos objetos que nós enxergamos saía diretamente dos nossos olhos. Isso é verdade não. Esse fato existe, né? Essa ideia existia, tá? Mas o texto não trata isso. Então o texto trata a letra C de casa. O texto contesta o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas, né? O comportamento ali da luz como matéria, tá? O comportamento corpuscular, né? A natureza corpuscular da luz. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Então, Newton descrevia a luz como matéria. Newton descrevia a luz como um feixe de partículas. E é essa a ideia que o texto contesta. Tá? O texto contesta essa ideia. Hoje a gente sabe da dualidade onda-partícula, já falei sobre isso. Tá? Hoje a gente sabe que a luz se comporta como onda ou como partícula. Tá? E não somente um ou somente outro, ou os dois juntos. Tá? Galera, é isso. É uma questão completamente teórica, conceitual, sobre propriedade da luz, tá? Características da luz. Questão que eu achei interessantíssima, que vai trabalhar aí a história e a filosofia da ciência, a história e a filosofia da física. Tá? Então, achei interessantíssimo esse problema, tá? Pessoal, fica aí a resolução para vocês. Espero ter te ajudado a ter entendido, né, a resolução do problema. Espero ter te ajudado a ter entendido um pouco sobre as propriedades e as características da luz, tá? E dos feixes luminosos. Um pouco sobre a história e a filosofia da ciência. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, para que outras pessoas também possam ter acesso, tá? Galera, vou ficando por aqui. Para quem está me assistindo no YouTube, vou deixar aqui em cima um card no qual eu deixo uma playlist com todas as questões de física do vestibular do Enem de 2019 resolvidas, tá? Para que vocês possam ter acesso às outras resoluções também, tá? Galera, um forte abraço. Te agradeço enormemente pela sua atenção, pela paciência de ter me ouvido até aqui e pelo seu tempo, porque eu sei que é muito precioso. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.